os mortos e os vivos compõem toda a casa de Israel, e Gog falha, a única paz de espírito. Texto para oração. Os ensinamentos dos homens versus os ensinamentos do Espírito. Lerei Parábolas de Jesus, página 40, parágrafos 1 e 2. Nos sermões de muitos púlpitos de hoje, não há aquela manifestação divina que desperta a consciência e traz vida à alma. Há muitos que clamam pelo Deus vivo, ansiando pela presença divina. Que a palavra de Deus fale ao povo. Que aqueles que ouviram apenas tradições, teorias e máximas humanas ouçam a voz daquele cuja palavra pode renovar a alma para a vida eterna. O tema favorito de Cristo era a ternura paternal e a graça abundante de Deus. Ele se deteve muito na santidade de seu caráter e de sua lei. Ele se apresentou ao povo como o caminho, a verdade e a vida. Que estes sejam os temas dos ministros de Cristo. Apresentem a verdade como ela é em Jesus. Tornem claras as exigências da lei e do Evangelho. Contenha ao povo sobre a vida de abnegação e sacrifício de Cristo, sobre sua humilhação e morte, sobre sua ressurreição e ascensão, sobre sua intercessão por eles nas cortes de Deus, sobre sua promessa: eu voltarei, e vos receberei para mim mesmo. Precisamos orar por ajuda para aprender a ensinar como Cristo ensinou, a valorizar os ensinamentos do Espírito acima dos ensinamentos dos homens e a apresentar a palavra como ela é em Jesus, tornando clara a verdade. Esta é a nossa grande necessidade. Saudações às 12 tribos de Jacó espalhadas nos 4 cantos da terra, graça e paz. Nosso tema de hoje é: os mortos e os vivos compõem toda a casa de Israel. Gog falha. Nosso estudo se encontra em Ezequiel, capítulos 37 a 39. Esses capítulos são longos, e o tempo não nos permitirá ler todos os versículos, nem mesmo comentá-los muito. Portanto, não tentaremos cobrir todos os versículos dos capítulos 38 e 39, nem dizer tudo o que pode ser dito. Os versículos que omitimos, no entanto, realmente dispensam comentários, pois com esta luz à mão, ao estudar os capítulos em seu próprio ritmo, a verdade deles se destacará intensamente. Ezequiel 37 versículos 1 ao 12. A mão do Senhor estava sobre mim, e ele me levou no espírito do Senhor, e me colocou no meio de um vale cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muitos na face do vale, e eis que estavam muito secos. Então ele me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Depois ele me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e vos cobrirei de pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me foi ordenado, e, enquanto profetizava, houve um ruído, e eis que um tremor, e os ossos se juntaram, osso ao seu osso. Quando olhei, eis que os nervos e a carne cresceram sobre eles, e a pele os cobriu por cima, mas não havia espírito neles. Então ele me disse: Profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, e dize ao vento: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Então profetizei como ele me ordenou, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército extremamente grande. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, e a nossa esperança está perdida, estamos cortados para os nossos lados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, e vos trarei para a terra de Israel. Aqui vemos como os mortos serão ressuscitados. Primeiro, os ossos são reunidos, osso com osso. Em seguida, a carne é adicionada, depois coberta com pele e, finalmente, o fôlego é dado a eles.
Em Gênesis, somos informados de que o corpo de Adão foi feito de barro, então o fôlego foi injetado em suas narinas e ele se tornou uma alma vivente. Ao combinar o ar com o barro, o homem se tornou uma alma vivente. Assim, as Escrituras revelam que a ressurreição nada mais é do que uma recriação. O homem recebe um novo corpo do velho, mas para ser o mesmo homem que viveu e morreu, e depois vivificado novamente, ele necessariamente recebe o conhecimento intelectual e a memória anteriores de sua experiência de vida. Verdadeiramente, os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de nada enquanto estão em seus túmulos. Eclesiastes 9 versículos 5 e 6. Continuamos em Ezequiel versículos 13 e 14, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, ó povo meu, e vos fizer subir delas, e puser em vós o meu espírito, e vivereis, e eu vos porei na vossa terra, então sabereis que eu, o Senhor, o disse e o fiz, diz o Senhor. Ele não apenas ressuscitará seu povo de seus túmulos, mas também os trará para a terra de Israel. A ressurreição dos mortos é de fato um milagre, mas não muito maior do que um verme se enterrar no chão ou se fechar em um casulo ou algo semelhante, e então entrar em estado de inconsciência, mudar de forma e se tornar uma linda borboleta voando pelo ar em vez de rastejar no chão. Esta e outras maravilhas não parecem milagres porque são ocorrências cotidianas comuns. Se no princípio Deus pôde criar a terra do nada, Ele pode recriar o homem com muito mais facilidade desde o princípio. Ele pelo menos tem os ossos do homem e seu conhecimento intelectual do bem e do mal. Versículos 15 ao 19. A palavra do Senhor veio a mim outra vez, dizendo: Tu, filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá o reino das duas tribos, e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Depois, toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, pedaço de madeira de Efraim, o reino das 10 tribos, e por toda a casa de Israel, seus companheiros, e ajunta-os um ao outro, formando um só pedaço de madeira, e se tornarão um na tua mão. E quando os filhos do teu povo te falarem, dizendo: Não nos farás saber o que significa isto? Dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que está na mão de Efraim, e as tribos de Israel, suas companheiras, e os porei com ele, com o pedaço de madeira de Judá, e deles farei um só pedaço de madeira, e serão um na minha mão. Aqui nos é dito claramente que os dois reinos antigos, os tipos, ele restaurará e unirá, e assim trará à tona um antítipo. Versículos 20 e 21. E os paus em que escreveres estarão na tua mão, diante dos seus olhos. E diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações, para onde foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua terra. Os fiéis dentre os descendentes de Israel que foram dispersos pelas nações, somos concretamente informados, serão reunidos e trazidos de volta à sua própria terra. No entanto, não devemos interpretar esses descendentes das tribos de Jacó como judeus incrédulos de hoje que estão tentando tomar posse da Palestina. O reino aqui predito, como você observa, será composto apenas de convertidos a Cristo, principalmente das tribos que foram dispersas e perdidas de vista entre as nações gentias, incluindo os descendentes daqueles que constituíram a igreja cristã primitiva, daqueles que não mais se chamavam judeus, mas cristãos. Estes, além daqueles das nações gentias que se unem a Cristo, obviamente constituirão este reino pré-milenar na terra prometida. Versículo 22. E deles farei uma nação na terra, sobre os montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nem jamais estarão divididos em dois reinos. Esta consolação, como você observa, é permanente. E como não há pecadores nela, ela obviamente, como demonstrado em outras partes de nossa literatura, é o resultado do julgamento na casa de Deus. 1 Pedro 4 versículo 17, o julgamento dos vivos, a purificação da igreja,
A separação dos peixes ruins dos bons, Mateus 13 versículos 47 e 48, a purificação do santuário, Daniel 8 versículo 14, a colheita das primícias, os 144.000 que estão no monte Sião com o Cordeiro, Apocalipse 14 versículo 1, o remanescente. Segue-se então a colheita dos segundos frutos. Seu conhecimento dessas coisas, porém, não lhe beneficiará se não fizer um esforço desesperado para ser um dos, ou um com os 144.000. Além disso, você precisa ter este óleo extra em suas vasilhas, Mateus 25 versículo 1 ao 12, agora, enquanto ele é tão livremente dispensado. Obtê-lo mais tarde não lhe beneficiará, pois os que chegarem tarde encontrarão a porta fechada. Baterem a porta apenas os fará ouvir o Mestre dizer: Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Mateus 7 versículo 23. De fato, vocês devem aproveitar imediatamente este óleo iluminador agora, enquanto ele é trazido às suas portas, se ele for para lhes fazer algum bem. Versículo 23. E não se contaminarão mais com os seus ídolos, nem com as suas coisas detestáveis, nem com nenhuma das suas transgressões, mas eu os salvarei de todas as suas habitações, nas quais pecaram, e os purificarei, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Depois que os súditos dos reinos de Judá e Israel forem reunidos dentre as nações pagãs e eles próprios se tornarem uma nação e um reino, então eles serão purificados, e não antes, dizem as Escrituras. A partir delas, você vê que está a obra da purificação do santuário, Daniel 8 versículo 14, a purificação da igreja, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 80, a purificação do templo, Malaquias 3 versículos 1 ao 3, o tempo da colheita, apagando os pecados e defeitos dos penitentes e eliminando os impenitentes. É o julgamento pelos vivos que purifica a igreja. Ele a separa do mundo e a prepara para a reunião do povo, Apocalipse 18 versículo 4, faz dela a arca para hoje, um lugar de refúgio para todos os que desejam escapar das pragas. Depois disso, os santos permanecem limpos. Eles não pecam mais. Eles são o povo puro e fiel de Deus para sempre. Nunca, portanto, chegou ao povo de Deus uma mensagem mais importante do que esta. Versículos 24 ao 28, e meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os cumprirão. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles, e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre, e meu servo Davi será príncipe para sempre. Além disso, farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança perpétua com eles, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, sim, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu, o Senhor, santifico a Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Claramente, então, todas essas coisas acontecem aos olhos dos pagãos, para que vejam e saibam o que Deus fez por seu povo. Assim, saberão que ele os amou. Ezequiel 38 versículos 1 e 2, e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Aqui, disse que Gog era o príncipe-chefe, o rei de Meseque e Tubal. Essas duas cidades, Meseque e Tubal, situavam-se antigamente na Ásia, ao sul do Mar Negro, onde hoje se encontra o Império Turco. Versículo 8: Depois de muitos dias serás visitado, nos últimos anos virás à terra que foi trazida de volta da espada, e que foi congregada dentre muitos povos, contra os montes de Israel, que sempre foram assolados, mas que foi tirada dentre as nações, e todos eles habitarão seguros. Os muitos dias após os quais Gog é visitado são os 1000 anos.
Os últimos dias em que Israel retornará à sua terra e o tempo em que Deus se voltará contra ele são pré-milenistas. Versículo 9: Subirás e virás como uma tempestade, serás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. A expressão subir e vir como uma tempestade sugere que essas coisas acontecerão no tempo do avião. Versículos 10 ao 12: Assim diz o Senhor Deus: E acontecerá que, naquele mesmo tempo, te virão coisas à mente, e pensarás um mau pensamento, e dirás: Subirei à terra das aldeias sem muros, irei aos que estão em repouso, aos que habitam seguros, todos eles habitando sem muros, e não tendo ferrolhos nem portas, para saquear e tomar o despojo, para tornar a tua mão contra os lugares assolados que agora estão habitados, e contra o povo que foi congregado dentre as nações, que adquiriu gado e bens, e que habita no meio da terra. Como a terra de Israel não terá nenhuma proteção humana visível, parecerá a Gog que ele não terá dificuldade em roubar o povo da terra. Versículo 13: Sabá, Dedã e os mercadores de Tarsis, e todos os seus leões novos, te dirão: Vieste para saquear? Ajuntaste a tua companhia para saquear? Para levar prata e ouro, para tomar gado e bens, para saquear grande despojo. Esses países e povos vizinhos que pedem a Gog que lhes conte sua missão, evidentemente não estão aliados a ele. Versículos 14 ao 17: Portanto, filho do homem, profetiza e dize a Gog: Assim diz o Senhor Deus, naquele dia, quando meu povo Israel habitar em segurança, não o saberás? E virás do teu lugar, das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, todos montados em cavalos, uma grande tropa e um exército poderoso, e subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias, eu te trarei contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu for santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Assim diz o Senhor Deus: És tu aquele de quem eu falei antigamente, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, que profetizaram naqueles dias, durante muitos anos, que eu te traria contra eles. Claramente, este reino de Israel será estabelecido nos últimos dias, nos dias que antecedem o milênio, pois, após o estabelecimento do reino, Gog abrirá guerra contra ele. De fato, isso não pode ser depois do milênio, pois então todas as nações dos quatro cantos da terra, Gog e Magog com elas, cercarão não os montes de Israel, mas a Nova Jerusalém. Além disso, naquele tempo, os mortos não serão enterrados, mas queimados até virarem cinzas. Apocalipse 20 versículos 9 e 10, Malaquias 4 versículo 1. Versículo 23: Assim me engrandecerei e me santificarei, e serei conhecido aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 39 versículos 1 ao 7. Portanto, filho do homem, profetiza contra Gog, e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e te farei voltar, e deixarei apenas a sexta parte de ti, e te farei subir das extremidades do norte, e te trarei sobre os montes de Israel, e arrancarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Cairás sobre os montes de Israel, tu e todas as tuas tropas, e o povo que está contigo. Entregarei-te as aves de rapina de toda espécie, e as feras do campo, para ser devorado. Cairás sobre a face do campo, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. E enviarei fogo sobre Magog e entre os que habitam descuidadamente nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Assim eu também farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e não deixarei que profanem mais o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o santo em Israel. Gog, veja bem, não conseguirá roubar o povo de Deus. Em vez disso, ele perecerá nas montanhas de Israel. Versículos 8 ao 15, Eis que veio, e se fez, diz o Senhor Deus, este é o dia de que falei. E os moradores das cidades de Israel sairão, e porão fogo, e queimarão as armas,
tanto os escudos como as rodelas, os arcos e as flechas, os bordões e as lanças, e os queimarão a fogo por 7 anos, de sorte que não tomarão lenha do campo, nem cortarão dos bosques, porque queimarão as armas a fogo, e saquearão os que saquearam, e roubarão os que os roubaram, diz o Senhor Deus. E acontecerá naquele dia que darei a Gog e ali um lugar de sepulturas em Israel, no vale dos passadiços, para o oriente do mar, e tapará o nariz dos passadiços, e ali sepultarão a Gog e a toda a sua multidão, e lhe chamarão vale de Amon-Gog. E por 7 meses a casa de Israel estará sepultá-los, para que purifiquem a terra. E todo o povo da terra os sepultará, e será para eles um nome no dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. E separarão homens de serviço contínuo, que passarão pela terra para sepultar, com os passageiros, os que permanecerem sobre a face da terra, para purificá-la. Depois de 7 meses, farão a busca. E os passageiros que passarem pela terra, quando alguém vir o osso de um homem, então colocará um sinal junto a ele, até que os sepultadores o tenham sepultado no vale de Amon-Gog. Como estes versículos não necessitam de comentários, passamos para versículos 22 ao 29. Assim, a casa de Israel saberá que eu sou o Senhor, seu Deus, desde aquele dia em diante. E as nações saberão que a casa de Israel foi levada ao cativeiro por causa da sua iniquidade, porque se rebelaram contra mim. Por isso escondi deles o meu rosto e os entreguei nas mãos dos seus inimigos, e todos caíram à espada. Conforme a sua imundícia e conforme as suas transgressões, agi com eles e escondi deles o meu rosto. Portanto, assim diz o Senhor Deus, agora farei voltar o cativeiro de Jacó, e terei misericórdia de toda a casa de Israel, e serei zeloso pelo meu santo nome, depois que eles tiverem levado a sua vergonha e todas as suas transgressões com que se rebelaram contra mim, quando habitarem seguros na sua terra, e ninguém os atemorizar. Quando eu os tiver trazido de volta dentre os povos, e os tiver reunido das terras dos seus inimigos, e eu for santificado neles à vista de muitas nações, então saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os levou cativos para o meio das nações. Mas eu os reuni na sua terra e não deixei mais nenhum deles ali. E não esconderei mais deles o meu rosto, porque derramei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Não conheço nenhum capítulo na Bíblia que seja mais explícito do que estes capítulos de Ezequiel. Eles não precisam de interpretação alguma. Mas, apesar disso, a denominação adventista do sétimo dia os ignora como se não estivessem na Bíblia. E mesmo agora, em vez de ensinar o cumprimento iminente destes capítulos, o estabelecimento do reino, os ministros estão fazendo tudo o que podem para confundir os leigos e envolver as Escrituras em mistério. Portanto, há evidência sobre evidência de que o anjo da igreja dos Laodicenses é cego, e ainda assim não sabe disso. Agora, nesta encruzilhada, o destino eterno de todos os servos de Deus precisa ser definido. Agora, eles devem dar o passo que Paulo foi forçado a dar a caminho de Damasco, ou o passo que Judas deu no cenáculo depois que o mestre lavou seus pés. Veja bem, isso não é conversa de homens, é conversa de Deus, da Bíblia. Agora vocês têm a oportunidade de ser um Daniel, um Jó, um Estevão, um Lutero, um Miller ou um White. Espero que nenhum de vocês escolha ser um escriba ou um fariseu. Eles eram gênios para encontrar defeitos, mas estúpidos demais para enxergar a verdade. Esses, como vocês sabem, nunca conduziram ninguém à verdade, mas sempre mantiveram nações inteiras longe dela. São gênios em sua profissão perversa. Agora um poema, não perca isso. A nuvem e o fogo como antigamente, quando as hostes de Israel foram obrigadas a habitar no deserto, confiando em seu Deus para liderar o caminho para a luz do dia perfeito. Para lá e para cá como um navio sem vela, sem uma bússola para guiá-los pelo vale, mas o sinal de seu Deus estava sempre perto, assim alegram seus corações desfalecidos.
Todos os dias de seus anéis de varinha eles foram alimentados para a terra da promessa, eles foram conduzidos, pela mão do Senhor, em orientação segura, eles foram trazidos para a costa de Canaã. Então o sinal do fogo à noite, e o sinal da nuvem durante o dia, pairando sobre, logo à frente, enquanto eles viajam em seu caminho, devem ser um guia e um líder, até que o deserto passe, pois o Senhor nosso Deus em seu próprio tempo deverá guiar para a luz finalmente. Deus te abençoe.